Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Ontem eu não pude vir, mas hoje estamos aqui. Também vim mais tarde, porque estava com a minha filha aqui no telefone, que ela tá para vir para cá, então acertando as coisas que ela quer vir. Mas é isso aí, mais um dia na presença do Senhor, né? Nós estamos, ontem eu não pude vir. Tive um probleminha aqui, mas hoje, dia 17 de dezembro de 2024, 824 dias para o término da geração da figueira. Sejam bem-vindos, paz do Senhor. Quase que eu não vinha, hein? Oh, meu Deus, hoje o dia foi atribulado, ontem foi um dia também impactante, que eu quero contar para vocês ontem o que Deus fez. Um dia que, para o Senhor, Jaque, eu quero contar para vocês ontem que coisa linda que Deus fez na minha vida. Coisa tremenda, é um só Deus poderoso mesmo, só o Senhor. Amém, Jaque, Deus abençoe exatamente nossa noite. Shalom, Andréia. Bastante coisa acontecendo, né, gente? Hoje de tarde eu vi alguma coisa, hoje não deu para entrar muito na internet, até meus stories estão fracassadinhos lá, mas tem muita coisa acontecendo, nosso país está à deriva e nós precisamos orar. Nós precisamos orar para o Senhor ter misericórdia de nós. Boa noite, Aline. Nós precisamos para que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E o que eu quero contar para vocês é isso. Deus me impactou tanto ontem, tanto, que essa noite eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir do impacto que eu tive ontem, da resposta que Deus me deu. E é o que eu queria trazer aqui para vocês, nem que eu não leia nem a palavra hoje aqui, mas falar para vocês que Deus está escutando as nossas orações. Ele está escutando o nosso conversar com Ele. Quando você pensa que você está dialogando com Deus, tá? Porque a gente dialoga, eu pelo menos dialogo com Deus o dia inteiro. Eu converso com Ele como se eu conversasse com vocês aqui, assim. Eu falo, Senhor, aqui dentro, né? Aqui. E eu vou falando com Ele, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu não penso, aquilo que eu tenho receio, aquilo que eu tenho medo. Raramente eu ponho para fora a minha conversa com Deus. Raramente eu ponho para fora a minha conversa com Deus. Essa madrugada eu ainda pus, porque eu estava louvando a Ele. Não dava para não louvar. Não tem como não louvar o nome do Senhor. Porque Ele é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Mas deixa eu contar para vocês. Faz mais de um ano, mais ou menos, porque, irmãos, prestem atenção. Às vezes você fala assim, irmã Ruth, você é exagerada, né? Você fala as coisas, né? E, como é que diz? Você acha que vai acontecer e não vai acontecer. Deus ajude, paz e graça, Simone. Deus ajude que não aconteça nada do que eu sei. Deus ajude que não aconteça nada do que nós estamos esperando. Que o Senhor nos ajude, que não aconteça. Mas, presta atenção, há mais ou menos um ano atrás, por aí, um ano e pouco, todo dia eu converso com Deus. Todo dia eu coloco na presença de Deus as minhas inquietudes. Eu coloco diante de Deus os meus, Shalom, Viviane, eu coloco diante de Deus os meus temores. E eu tenho conversas assim longas com Deus, sabe? Eu sei que vocês também conversam, mas tô falando, né, do que eu vivo. E a gente tem conversas com Deus e a gente fala, Senhor, eu tô com medo, né? Tira o medo de mim. E aí você vai colocando as suas, né? Tudo. Mas a gente acha que Deus não está escutando a gente. A gente acha que Deus está tão preocupado com tanta coisa, que Ele vai olhar para uma velha que não tem serventia para nada,
né? Vamos colocar assim, porque tô falando de mim. Uma velha que aos olhos do mundo, para que eu sirvo? Para nada, né? Mas a gente fica assim, a gente fica se perguntando, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? Né? O que será que Deus está falando, né? O que será que Deus está fazendo, né? Às vezes eu fico até com vergonha. Quando foi ontem de manhã, eu falei assim, Senhor, eu não vou mais ficar conversando com o Senhor sobre os meus medos, os meus temores, né? Eu tenho, né, os receios que eu tenho, eu não vou, eu preciso parar com isso, eu preciso confiar, eu preciso parar, né? Ou seja, eu tenho somente que te louvar, eu não tenho que ficar perguntando, né? Amém, Jaque. Obrigada, minha irmã, também por vocês. Então, pois é, Aline, escuta só o que aconteceu ontem, escuta só. E eu falando com o Senhor de manhã, eu falei, Senhor, me perdoa, eu sou fraca demais, eu fico conversando com o Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim, né? Eu creio assim que o Senhor nunca me desamparou, né? Shalom, Luciana. E ali eu conversando com Deus de manhã, de repente, o meu celular, uma pessoa liga para mim e fala assim, a senhora vai estar em casa à tarde? Falei, vou. Ah, então, eu tô mandando um negócio pra senhora, tá? Eu tô mandando uma encomenda pra senhora. Falei, mandando encomenda pra mim? Né? Ela mora 10.000 quilômetros daqui. 10.000 quilômetros daqui. E eu fiquei assim, encafifada, né? Que encomenda é essa? 10.000 quilômetros daqui, me mandando uma encomenda e vai chegar de tarde. Falei, será que ela tá vindo aqui? Fiquei pensativa, né? Mas, né, fui limpar a casa, fui arrumar as coisas, que minha filha tá para chegar. Tô colocando o meu quarto da bagunça em ordem, né? Porque senão você já viu, eu vou escutar um monte, né? E a casa bagunçada, né? Quer dizer, meio termo, né? Aí quando foi mais ou menos 2 da tarde, ela me ligou de novo e falou assim, a senhora está em casa? Eu falei, estou em casa. Então a encomenda deve chegar daqui uns 15, 20 minutos. Eu falei, tá bom, tá bom. E fiquei esperando, né? Que encomenda é essa? Que encomenda é essa? Quando eu olho, eu escutei um carro parando aqui na frente de casa. Falei, deve ser a tal da encomenda, né? Que será que é? Meus irmãos, quando eu olho pela janela, tá ela e o esposo dela que na frente da minha casa. 10.000 quilômetros daqui, eles vieram a Maringá só para me ver. Só para estar aqui comigo, visita de passarinho, 1 hora de visita. 1 hora de visita. Mas, irmãos, todos os meus questionamentos, todas as minhas, aquilo que eu venho conversando com o Senhor, Deus deu na boca desse casal. Ontem eu vi que Deus é tremendo. Ele é criativo. Irmãos, presta atenção. Quem sou eu? Quem sou eu para uma pessoa se deslocar 10.000 quilômetros? Tá certo que eles vieram, né, para alguma coisa em São Paulo, mas no caminho resolveram descer a Maringá, vir a Maringá para me ver. Chegaram no avião das 2 da tarde, foram embora no avião das 7 da noite. Você sabe o que é isso? E Deus colocar na boca dessas pessoas, desses 2 irmãos queridos, tudo que eu precisava dos meus questionamentos com a presença do Senhor. Você sabe o que é isso? Irmãos, eu não conseguia dormir ontem à noite. Eu não conseguia dormir. Porque eu sentia a presença de Deus. Sabe, o amor de Deus. Ele escutou todas as minhas conversas com ele esse ano todo. E trouxe esse casal de 10.000 quilômetros daqui para falar para mim toda a resposta que eu precisava.
Eu tô tão impactada com isso, que vocês não têm noção. De ver o amor de Deus. Entendeu? Eu tô assim, como eu te disse, essa noite eu não consegui dormir. Eu só glorificava o nome do Senhor. Eu só falava, Senhor, eu não acredito que o Senhor trouxe um casal de tão longe, vieram aqui no norte do Paraná ver uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que, quem sou eu na fila do pão para ter uma dádiva dessa? Você tá entendendo? E eu fiquei pensando no amor de Deus. E todas as questões que eu falava com o Pai sobre o futuro, como vai ser nos dias próximos, todas estas questões o Senhor colocou na boca daquele casal. Entendeu? Todos os meus questionamentos, as minhas conversas que eu tenho com Deus, as minhas conversas foram respondidas. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, é como se eu andasse nas nuvens. Não dá para explicar o que eu tô sentindo. Não dá. Sabe, eu tô assim, é como se dentro de mim tivesse uma bomba, uma bomba que faz jorrar água, entendeu? Água de agradecimento, uma fonte, que se tivesse uma fonte dentro de mim, um manancial dentro de mim. E eu agradeço ao Pai. Como Deus é maravilhoso. Só fiquei triste porque se ela tivesse me falado que ela vinha, eu tinha feito um bolo, né? Tinha feito alguma coisa melhor, mas fazer o quê? Né? É assim que Deus faz, né? Me pegou despreparada porque como é que diz? Tô organizando a casa, que minha filha vai chegar. Mas eu fiquei shalom, Krika. É porque eu sumi exatamente. Entendendo? E eu tô assim, eu não tenho sono. Eu perdi até o sono. De tanto que Deus usou esse casal. Então, por que eu tô falando isso aqui para vocês? Irmãos, tudo aquilo que você pede pro Pai, presta atenção. Tudo aquilo que você conversa com Ele, Ele tá ouvindo. E Ele tá trabalhando pela tua vida. Não desanima, não. Fica firme com Jesus. Fica firme com Jesus. Porque Ele vai nos cuidar. Ele vai nos guardar de uma forma que você não tem noção. Mas você só precisa fazer uma coisa. Só uma coisa. Obedecer a palavra do Senhor. Ser obediente aos mandamentos do Senhor. Presta atenção. E hoje, né, eu conversando com essa irmã, eu falo perguntando, como que vocês chegaram e tal. Não, chegamos às 4 da manhã, né? Tá tudo bem, graças a Deus, o voo foi tranquilo. E aí eu conversando com ela, né, contando para ela, ela falou assim, a senhora sempre não diz que quando a gente obedece a Deus, Deus responde às orações com rapidez? Falei, eu sempre falo. Então eu quero te dizer, põe a tua vida no altar. Ainda que você pense que você não está sendo ouvido, ainda que você pense que Deus está cheio de você, não consegue mais te ouvir, que você está enchendo a paciência de Deus, como eu ontem falei, Senhor, eu não vou mais ficar tirando tua paciência, não. Eu sei que o Senhor já está estressado comigo, de tanto que eu converso com o Senhor, de tanto que eu falo, né?
Eu muitas das vezes estou pregando a tua palavra, falando a tua palavra, que nós temos que ter paciência, e eu estou aqui impaciente, né? Então eu não vou mais falar com o Senhor assim, não. Eu vou só te louvar, eu só vou bendizer o teu nome. Eu vou te agradecer porque o Senhor nunca desamparou os teus filhos e não vai desamparar nenhum dos teus filhos. E daqui a pouco vem, né? A senhora está em casa? Vou mandar uma encomenda para a senhora aí. Eu falei, meu Deus, encomenda para mim aqui, meu pai. Mas eu sentia que tinha alguma coisa, sabe? Era uma coisa assim incrível. Eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Era como se tivesse aqui do meu lado, entendeu? De repente a encomenda era ela e o marido. Chegando no portão da minha casa. Gente, eu me senti assim, agraciada pelo Senhor. Agraciada pelo Pai. Então, não vamos perder a nossa esperança. Não vamos perder aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, Ele é bom. Você crê que Deus pode nos juntar? Eu creio, irmãos, nisso, eu creio. Depois do que aconteceu comigo ontem, eu creio que todas as minhas conversas com Deus, que eu peço para Ele nos juntar antes da vinda dEle, eu creio que pode acontecer. Eu creio que pode acontecer, nós estarmos juntos, esperando a volta do Senhor Jesus, em algum lugar, não sei onde, mas depois de ontem, tudo que eu perguntei para o Senhor, eu vi tudo respondido ali naquele casal, pela minha vida. Eu não tenho como agradecer ao Pai, não, pelas respostas dadas. Pelas respostas, as respostas que estavam aqui no profundo e escondido do meu coração. E eu estou contando para você, por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Entendeu? Nós fazemos parte, nós somos um corpo em Cristo, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, apesar da gente tá tão longe, né? Nós estamos reunidos aqui, mas estamos longe, mas nós sentimos o calor do Espírito Santo, não é assim? Apesar disso, nós estamos vivendo no mesmo Espírito. Nós estamos vivendo no Espírito do Senhor. Entendeu? Na paz que excede a todo entendimento. Nós estamos vivendo as promessas do Senhor. E eu creio, meu irmão, que se você orar aí e eu orar aqui, o Senhor cumpre os bons desejos do nosso coração. Eu creio nisso. Eu creio. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Entendeu? Tudo é possível ao que crê. Então, meu irmão, tô te contando esse testemunho para você, porque é como eu te disse, eu tô impactada ainda. Eu tô assim, tem horas que eu paro para olhar, eu fico trêmula. Eu tava ali fazendo jantar, eu tava trêmula, pensando no que Deus fez ontem. E eu louvo o Senhor por isso. Eu louvo o Senhor por isso. Porque o que estava aqui dentro foi tudo dito, tudo falado, de uma forma especial. Amém? Mas é isso aí, irmãos. Então vamos lá, vamos ler, né? Vamos ler a palavra do Senhor, que ela permanece para sempre. E nós vamos ler 1 Coríntios. Peraí, deixa eu ver se é 1 Coríntios 15. Lembra que eu falei para vocês de um, como é que diz, de um pastor que eu sigo, que ele é americano, mas ele fala espanhol, e no que ele fala, ele, como é que diz, ele fala o espanhol e ele como é que diz, e ele, porque os Estados Unidos inteiro, o povo americano inteiro está pensativo a respeito do Trump.
estão pensativos a respeito do que vai acontecer. Olha aqui, o pastor é esse aqui, ó. Estão vendo, ó? Esse, opa, peraí, gente. Olha, o pastor é esse aqui, o pastor Break, tá? Pastor Break. Uma bênção esse homem, uma bênção. E ele tem o canal em espanhol. Deixa eu ver aqui. E eu quero que você veja aqui, ó. Ele mostrou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Peraí. Acho que tá aqui, aqui. Não. Aqui. Eu quero que você veja aqui, ó. Ele tá com o dedo no Trump. Eu não sei se tá dando para vocês verem. Deixa eu ver. Aqui. Olha aqui, ó. Escrito Trump. Tá vendo, ó? Na Bíblia inteira americana é escrito trompete. Trumpet. Na Bíblia inteira. Mas nessa passagem, que é o que eu vou ler com vocês, 1 Coríntios 15, nessa passagem tem 2 vezes Trump, somente Trump. Entenderam? Olha lá, ó. Tá aqui, ó, no dedo dele, ó, tá vendo, ó? Tem 2 vezes na mesma passagem somente Trump. Então eles estão lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, tá escrito Trump, depois for trumpet. Ó, aqui, ó. Trump for the trumpet. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Só para você ver, olha, que interessante. Trump. E aqui tá escrito inteiro trumpet, aqui, ó. Então vendo? Depois eu vou pôr isso aqui no grupo para vocês verem. Eu queria passar primeiro aqui para depois poder passar lá, tá? Então, irmãos, presta atenção. Isso não é por acaso que está aqui. Não, não é. Isso é porque Deus está alertando. Tem algo vindo aí. O Senhor está nos preparando que a volta de Jesus é próxima. Entenderam? Porque nas outras Bíblias, porque a Bíblia dele é espanhol de um lado e inglês do outro. No espanhol não é assim, no português eu procurei, não é assim. Mas somente na Bíblia deles, mesmo a King James, as outras que eles têm, NVI e tudo mais, todas elas desse jeito. 2 vezes Trump no mesmo versículo, mas trompete depois na frente. E o restante da Bíblia inteira não fala somente Trump, mas nesse lugar. E é o lugar que fala da volta de Jesus. Vamos ler? 15 de Coríntios, vamos ler? Deixa eu ver aqui. É um capítulo meio longo, mas eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de atenção, porque vale a pena a gente raciocinar, tá? Vale a pena a gente pensar, né? Como esse pastor colocou ali, que eu achei assim incrível. Engraçado que fazia muito tempo que eu não ouvia esse pastor. E apareceu o vídeo dele para mim do nada, e bem esse vídeo que tinha isso. Parece que Deus nos direciona, né? Deus vai nos direcionando de acordo com aquilo que Ele quer. Isso é maravilhoso. Diz assim, 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12 apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha a quantidade de irmãos que Jesus foi visto, dos quais vive ainda a maior parte no tempo de Paulo. Mas alguns já dormem também, quer dizer, dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo,
Então, Paulo está dizendo que ele era um aborto, porque Paulo era um criminoso. Paulo, por causa de ser um fariseu, por colocar a lei acima da palavra da Torá, ele colocava a lei acima da Torá. Ele matava os cristãos, ele matava todo aquele que pertencia aos do caminho, porque eles eram chamados o povo do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então chamavam os crentes da época de os do caminho. Então Paulo perseguia o povo do caminho. Entendendo? Então ele agora se considera que ele era um aborto. E Jesus apareceu para ele, indo para Damasco. Porque eu sou o menor dos apóstolos, Paulo diz, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele não está negando quem ele era. Presta atenção, como é bom a gente ser sincero com a gente mesmo e com Deus. E com os irmãos, saber quem nós somos, irmãos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Quer dizer, ele é o apóstolo dos gentios. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo, irmãos, a força de Paulo, por que Deus escolheu Paulo, né? Primeiro, porque Deus sabia que mesmo aquele homem matando aquele monte de gente, ele era sincero no que ele acreditava. Ele era um homem sincero dentro daquilo que ele acreditava, daquilo que ele foi ensinado. Ele era um homem que ele não media forças para cumprir o que ele achava que estava certo. O que Deus fez? Deus falou: Paulo, eu quero você para mim. Essa força que você tem dentro de você, essa disposição que você tem de matar o povo por causa que você acha que está certo, né? Isso aqui eu tô falando, tô aqui raciocinando, tá? Né? O que Deus pensou, né? Deus pensou assim: você vai, exatamente, ele acreditava que estava lutando por Deus. O que Deus falou? Né? Ele fala para Ananias, que Ananias fala: Senhor, eu não vou atrás desse homem, esse homem mata o povo, eu vou lá. Não, vai lá falar com Paulo, vai lá impor a mão sobre ele, porque ele é um vaso que vai ser usado por Deus e ele vai sofrer muito por causa dessa obra. Irmãos, Paulo trabalhou, hein? Paulo sofreu naufrágio, Paulo apanhou dos Efésios, quase morreu. Lembra Diana dos Efésios? Viva Diana dos Efésios, tá lembrado disso? Paulo precisou sair dentro de um cesto escondido para não matarem ele. Olha o que Paulo passou, e ele não parava. Ele largava, ele era mandado embora de uma cidade, ele passava para outra, e passava para outra, e passava para outra, ele não largava. A força que ele tinha para matar os cristãos, agora ele tem para levar a palavra de Deus para os gentios. Olha só, um fariseu da estirpe de Paulo, levando agora a palavra de Deus para os gentios, dizendo tudo aquilo que ele pregava, todas aquelas doutrinas, tudo aquilo que ele incrustou dentro dele, ele foi desconstruído para ser o quê? O apóstolo dos gentios. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Presta atenção. Então ele está indagando. Se tem gente aí dizendo que não tem ressurreição, porque tinha uma turma lá dos, eu não sei se são os saduceus, que eles não criam na ressurreição. Mas Jesus foi visto por todos os apóstolos e por mais 500 irmãos. Jesus foi visto. E foi visto por Paulo também. Não em carne, mas já em espírito.
E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Presta atenção. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Paulo está desenhando de novo para os coríntios. Lembra que os coríntios precisavam desenhar para eles entenderem as coisas. Eles eram duros de cabeça. Na época de Paulo, o evangelho foi anunciado para todos no seu tempo. Chegou até na Espanha, assim. Pastor, tem uma Bíblia, é a Bíblia Dalet, acho que é isso, Bíblia Dalet, que tem o capítulo 29 de Atos. E lá consta que Paulo foi além da Espanha. Ele foi a Portugal, tá? E ele, pelo que está ali escrito, ele chegou até a Inglaterra, pastor. Por incrível que pareça. Eu já quis comprar essa Bíblia, mas não consegui achar para comprar. Pouca gente tem dela, acho que é a Bíblia Dalet, se não me engano é Dalet. Ela tem esse capítulo que na nossa Bíblia não tem, que é o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, e lá fala toda a viagem de Paulo. E se ali está correto, ele foi até a Inglaterra, ele foi até os países nórdicos, ele andou tudo. Olha aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda, chamados Atos, eu não conhecia esse louvor, mas eu li foi uma pessoa que fotografou e me mandou, Atos dos Apóstolos 29. Eu não tenho mais, que a gente vai passando de celular para celular, vai cancelando. Mas é interessante. Olha aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha isso. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você espera em Cristo só aqui, meu irmão? Não, aqui é passageiro e já está terminando, hein? Já está terminando. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão, o primeiro. E a ressurreição veio por Jesus, o segundo Adão. Olha isso. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Presta atenção, que interessante, né? As primícias. Eu estava vendo, eu ainda não me aprofundei nesse estudo, presta atenção. Mas eu vou falar aqui para vocês, se vocês por um acaso verem alguma coisa desse assunto, é muito interessante, entendeu? Mas eu escutei um pastor dizendo o seguinte, presta atenção, eu não estou falando que ele está certo, mas é uma coisa muito interessante a se pensar. Jesus, quando morreu, ele foi às profundezas, certo? Ele foi lá no seio de Abraão. Ele foi no seio de Abraão. O que ele foi fazer no seio de Abraão? Ele foi tirar as almas lá de baixo, porque ele buscou, ele pegou a chave da morte. Ele tirou das mãos de Satanás a chave da morte. E ele levou todos os... Isso não sou... Presta atenção, isso é um pastor que eu ouvi a explicação de um pastor. E eu achei muito interessante. Ele está certo? Não sei.
Eu ainda não me aprofundei nisso aí, eu não posso dizer. Mas eu quero dizer que tem muita chance de ser. Porque alguns dos santos foram vistos depois que Jesus ressuscitou. E aqui está falando das primícias. Paulo fala das primícias. Jesus, ele ressuscita na primícia. E com ele ressuscitam alguns. E esse povo que estava no seio de Abraão agora é levado para o quê? Para o paraíso. Jesus não disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para o ladrão? Jesus foi dar um passeio no inferno e retirar as almas que estavam no seio de Abraão lá e levá-las para o paraíso. Irmãos, eu não sei se essa explicação é como eu disse. Eu estou passando aquilo que eu ouvi. Mas eu estou buscando entendimento nisso daí. Tá entendendo? Porque aqui diz, ó, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo. Presta atenção, as primícias, você já ouviu, né, pastor? As primícias, elas não são a igreja. As primícias morreram na esperança do Messias. Presta atenção. As primícias morreram na esperança do Messias. E Jesus vai lá e as resgata daquele lugar. Por quê? Porque até então a morte estava na mão de Satanás. Agora não. Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus foi lá e catou a chave da morte. E santos ressuscitam com ele e são vistos em Jerusalém. Que santos são esses? Para pensar, tá? É para pensar. Tá aqui, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, quer dizer, a igreja de Cristo. Paz, Aline. A igreja de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, quer dizer, quando o milênio tiver passado, ele tiver recuperado essa terra, ele tiver mostrado ao mundo o que é o reino milenar de Jesus, o que é a governança do Filho de Deus, ele vai passar quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Entendeu? O cantor fala, Lázaro, só não sei o nome do cantor. Tem um cantor, acho que uns 19 minutos que fala sobre isso. Pois é, pastor. Eu estou procurando entender mais sobre isso daqui. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, né? A morte depois do milênio. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. São etapas que vão sendo cumpridas. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Tinha o povo que batizava pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam ele então pelos mortos? Você vai perguntar, irmã Ruth, o que é isso? Sei somente o seguinte, que tinha uns que se batizavam pelos mortos. Eu não posso te dar mais informação porque é só isso que aqui dá. Entendeu? Então eu só vou até onde o meu esclarecimento chega, tá? Vamos estudar, né? Vamos estudar. Exatamente a palavra do rico e do Lázaro
vemos o juízo para um e o descanso para já depois que morre, exatamente. A Bíblia, depois da morte, o juízo, exatamente isso. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós. Irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como combati em Éfeso, lembra que o povo começou a gritar, viva a Diana dos Efésios, né? Um dia inteiro gritando. E Paulo lá, quase preso, olha que situação. Contra as bestas, olha isso, versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que bestas são essas, irmãos? São homens terríveis. Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, Paulo diz. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres, quer dizer, os anjos e nós. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Você, meu irmão, serve a Deus com o corpo corrompido. Mas a tua escolha de viver aos pés da cruz, a tua escolha em viver na obediência da palavra, vai te ressuscitar na incorrupção. Tá entendendo? Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, ele tem um corpo corruptível, mas Jesus não. O segundo Adão, ele tem o espírito que vivifica. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois vem o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Exatamente, perdeu ao pecar. Um corpo que recebe o Espírito, sopro de Deus, e perdeu ao pecar. Exatamente. É o Adão, né? O Adão, o primeiro Adão. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta. Aqui é que está lá, trump, na Bíblia americana. Ante a última trump. Porque trump soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Entenderam? Lá, nessas duas trombetas, está escrito trump. O restante da Bíblia toda é trumpet, trumpet. Mas ali, nesses dois lugares, é trump. O que quer dizer isso? Eu digo para você. O Senhor está dando sinais para quem entende, para aqueles que estão buscando a palavra do Senhor, para aqueles que estão debruçados nas profecias. Exatamente, pastor, exatamente isso. Por isso eles estão correndo com a agenda. Jesus está para voltar e não vai demorar. Lembra, 824 dias hoje para o término da geração da figueira. Presta atenção. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, eu estou lendo isso aqui para vocês porque, como eu disse, eu estou desde ontem impactada com o que Deus fez na minha vida. Com a resposta de Deus para a minha vida. E eu já tinha, um dia antes, visto esse pastor que eu mostrei aqui para vocês. Vou mostrar de novo para quem não viu, tá? Quem não viu, que eu mostrei no início, tá? Aqui, ó. Em um momento, os que estão... É o que eu li ali, o capítulo 52, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trump. Olha isso aqui. Porque a trombeta soará. Olha isso, gente. É incrível. Olha lá. Olha aqui. Só para vocês verem. Tá escrito aqui, ó. Ele tá com o dedo em cima. Trump. Entendeu? Presta atenção. Que coisa mais maravilhosa. Então, meus irmãos, Deus deixa sinais. Deus deixa sinais e posso lhe dizer com todas as letras, Jesus está voltando. Nós temos muito pouco tempo. É tempo de você fazer limpeza na tua casa. É tempo de você fazer tudo que você precisa de reconciliação com quem tiver que ser. É tempo de você olhar para cima. É tempo de você se desfazer das bagagens desse mundo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo vem vindo para nos resgatar dessa terra. Nós não vamos passar a ira nessa terra. A ira não, irmãos. A ira não foi feita para nós. A ira, Deus fez as taças da ira, Deus fez para os homens desobedientes, para os homens rebeldes, mas a sua igreja, ela vai ser purificada, sim, na tribulação, vai ser purificada. O Senhor vai nos provar quem somos, mas eu posso te afirmar, entendeu? Exatamente, existe a revelação de Deus que será no tempo de Deus, mas posso te afirmar que a taça da ira do Senhor não é para a igreja de Cristo.
nós seremos retirados antes da taça. Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês estão achando que essa agenda alien que está aí, vocês estão achando que essa agenda está acontecendo por quê? O que vocês acham disso? Se vocês puderem colocar no comentário para mim, coloca aí. Shalom, Cleide, seja bem-vinda, minha irmã. Se você puder colocar no comentário o que você acha dessa agenda alien. O que você acha da agenda alien? De tudo que estão falando, irmãos, eu vou falar o que eu penso. Eles estão colocando já... É uma distração, sim, mas sabe o que também estão fazendo? Eles estão mostrando que quando um determinado povo desapareceu, são os aliens que levaram esse povo. Entendeu? Deus já está limpando o céu, isso aí não tem nem o que ver. Exata preparação para o engano. Mas qual vai ser o engano? A farsa, exatamente, a farsa, porque quando nós fomos retirados daqui antes da ira, eles vão dizer que foram os aliens que nos levaram. Entendeu? Tá entendendo? Tem tudo isso que você está falando, tudo. Mas uma das causas é dizer que, presta atenção, é dizer que nós somos levados pelos aliens para tirar de Deus, para tirar, dizer, exatamente, já que isso mostra que o arrebatamento está próximo. Exatamente isso. Porque, irmãos, presta atenção. Todo mundo aí não está falando que é a Antena Harp que está fazendo tudo isso no mundo? Não é a Antena Harp. É o Senhor que está fazendo. O Senhor está passeando na terra. O Senhor está vindo ver. O Senhor está vindo ver o que os homens estão fazendo. E quando ele passa, o mar se transtorna, as montanhas rompem os seus vulcões, a chuva cai. Tá entendendo? E eles estão dizendo, o povo está dizendo que é o Harp que está fazendo isso, que é o projeto Bluebeam. Não, irmãos, presta atenção. Quem está fazendo isso na terra é Deus. Deus está passeando sobre a terra. E eles precisam enganar os que vão ficar, que foram os aliens que levaram o povo, e não a trombeta soando. Mas o Senhor vai dar sinais, o Senhor vai dar sinais. É um monte de coisa aí, irmãos, é um monte de coisa. E eu não sei se vocês viram hoje que o Trump disse que o mundo agora vai começar a era dourada. Lembra da gravata dourada dele? Lembra? Lá em Notre Dame? Estão lembrados da gravata dourada? Pois é. E nós estamos iniciando a era dourada. Ele falou isso hoje ou ontem. Presta atenção, meus irmãos, fiquem alertas. Preparem-se, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em breve, a trombeta de Deus tocará. Entendeu? Sim, já está começando. O engano já está aí. Que vai ter no planeta chupão, que ele vai levar tudo de ruim daqui. Exatamente. Os únicos que estão falando somos nós. Entendeu? Falamos sobre isso na igreja, Bluebeam, um falso arrependimento feito através de engano. Exatamente, pastor. E nós estamos vendo aí, né, as igrejas se perdendo. Estamos vendo aí o povo. Coisas tenebrosas estão vindo aí, né? Então, nós temos que levantar a nossa cabeça, porque o verão está próximo. Hoje eu escutei um rabino judeu, que eu gosto muito de ouvi-lo. Ele é bem diferente de todos os rabinos messiânicos, tá? Ele é um homem, é a Bíblia pela Bíblia. Ele mora em Israel, é o Baruch, né? O Baruch, gosto muito dele, ele é muito sensato. E ele falou uma coisa hoje muito interessante. Saúde e paz, Aline, para você também. Obrigada, minha irmã, para você também. Força da águia, Aline, força da águia. Eles ficam como seres exatamente, eles vão ficar como seres evoluídos. Mas que evolução, hein? Então ele disse o seguinte, que as duas bestas, uma é a besta que vai governar o mundo, e a outra é a besta, é o que nós tínhamos conversado, é a besta que vai reger a parte
religiosa. É o Júpiter, como Antíoco Epifânio, vai de novo levar Zeus, Júpiter, para dentro desse pseudo-templo. Será que vão construir? Não sei, não tenho certeza. Mas eu fiquei impressionada porque bate a visão. Engraçado que há tempos atrás ele não falava isso, ele está falando agora. Por quê? Porque Deus está revelando a revelação. São duas bestas, uma do mar, outra da terra. A besta da terra prepara o caminho para a besta do mar ser erguida, adoração a ela. A besta da terra, ela prepara juridicamente o mundo para aceitar a primeira besta, que é a besta do mar. Essa besta vai chegar em Jerusalém e vai colocar os altares de Júpiter em Jerusalém. Exatamente. O Baruque ele é um homem muito abençoado por Deus. Tem dois Baruques, né? Dois Baruques, tá? Tem um Baruque que está nos Estados Unidos e tem um Baruque lá de Jerusalém. Os dois são muito usados por Deus. Eu estou falando de Jerusalém agora. Corban Baruch, acho que é isso. Corban Baruch ou Baruch Corban, alguma coisa assim. E ele prega em inglês, mas ele é traduzido para o espanhol. Exatamente, pastor, em falar em Constantino, eu achei um historiador sobre Constantino que o senhor fica de queixo caído. O que ele conta de Constantino. Não, eu falo, isso aí é uma bênção. E engraçado que bateu tudo certinho, mas eu tô falando do outro Baruque. É lá do de Jerusalém. Pastor, se o senhor escutar ele falar sobre Constantino, informações que nós não temos sobre Constantino, eu vou tentar achar o vídeo, porque eu escutei tanto, eu vou ver se eu consigo mandar para o senhor. Eu vou ver se eu consigo mandar para o senhor ver o vídeo do Constantino. O senhor fica perplexo como ele tramou o tecer a igreja dentro dos moldes de Roma. Incrível, incrível, incrível. E fala sobre os romanos também, de quem eles são descendentes. O senhor fica assim de queixo caído. São estudos que o Brasil não tem essa literatura. Infelizmente não tem. Entendeu? É um mexicano. É que eu falo, o povo espanhol é outra história, né? A gente aprende um monte com eles. Um monte. Irmãos, eu queria ser pelo menos 20 anos mais jovem. Mas tá tudo bem. Não tem. Vamos lá. Vamos, em Cristo Jesus, nós vamos nos rejuvenescendo, né? Rejuvenescendo. Mas é isso aí, vamos orar então, agradecer ao Pai, né, por aquilo que Ele tem nos dado. E o Senhor é aquele que vai nos orientar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de paz e de justiça. O Senhor é um Deus que alegra as nossas almas cansadas. O Senhor dá força para os nossos joelhos desconjuntados, para as nossas mãos já sem força de levantar. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso. O Senhor é um Deus que faz maravilhas no meio do teu povo. O Senhor é um Deus que nos dá respostas tremendas das nossas indagações. Usa teus filhos da onde o Senhor quer e como o Senhor quer. E eu te louvo por isso, porque eu me sinto agraciada de ver o teu poder. E eu quero, Pai, te colocar na palma das tuas mãos os meus irmãos que estão aqui, perdendo, né, deixaram de fazer suas coisas para estar ouvindo, para estar ouvindo essa pessoa aqui, mas que fala da tua palavra. E eu te peço, Pai, coloco esses meus irmãos na palma das tuas mãos. Coloco também, Senhor, a vida
da Paula lá em Portugal, do Pedro, a vida da pastoração lá na Inglaterra, a vida das filhas da Luciana lá na Inglaterra. Coloco a vida da Clara em Paris, que as tuas misericórdias estejam sobre a vida dela, que o Senhor traga ela para Portugal em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda nós aqui no Brasil. Pai, nosso país está à deriva, mas nós somos o teu povo. Nós somos o teu povo, povo escolhido, o povo que vai herdar o céu. Nós te pedimos pelo Brasil. Nós te pedimos, Pai, pelo povo do Brasil, que não tem se dobrado para Senaqueribe nenhum, mas tem estado diante da tua presença, buscando a tua face em oração. Que a tua mão esteja sobre este povo, guardando esse povo do mal, nos guardando, nos livrando, Senhor, das guerras que vem vindo sobre a nação, nos guardando e nos livrando do exército vermelho que vai entrar essa nação. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos faz ficar invisíveis a tudo que está vindo. Nos dá a invisibilidade que vem do trono da tua graça. Passa o sangue do teu filho, Pai, em nossas vidas, nos nossos lares, nos carros dos teus filhos, Pai, em tudo aquilo que está vindo aí. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos pelo teu povo que precisa ler a Bíblia. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, dá para o teu povo sede de leitura da palavra. Dá para o teu povo, Senhor, sede de estar diante da tua palavra. Pai, eu tenho nomes aqui de pessoas que têm dificuldade para leitura, têm dificuldade nas suas vidas. E eu apresento para ti todos esses nomes que estão aqui. O Senhor sabe quais são. E eu te peço, entra com misericórdia. Entra com ajuda. Que eles possam sentir o desejo de ler a tua palavra. Não só escutar, mas ler. Para que eles possam sentir a tua presença e o Espírito Santo falar diretamente com eles. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer prova de Deus. Cada um de nós precisa sentir o poder da leitura da palavra, o Espírito Santo falando diretamente com a tua vida. Senhor, nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. No nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, meu sono está me pegando. Como eu disse, essa noite eu não dormi. E eu estou acordada, eu estou como se eu estivesse ligada nos 220. Mas parece que agora está baixando a pilha. Então como é que diz? Vou sair daqui e vou me recolher. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Saibam, o Senhor está ouvindo a tua conversa com Ele. O Senhor está ouvindo as tuas conversas com Ele. E no momento certo Ele vai te responder. E Ele vai te guardar. Somente obedece ao Pai. Obedece à palavra do Senhor. Que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.